variância e desvio padrão. Vocês lembram, durante a campanha política, aparecem as pesquisas a pesquisa de intenção de voto. E o William Bonner falava lá que o Bolsonaro, alguém lá, tinha 30% das intenções de votos, com erro de 0,5 pontos percentuais, para mais ou para menos. É porque as medidas básicas que nós temos de tendência central, que é média aritmética, moda e mediana, dependendo do tipo de população que nós analisamos, elas podem dar resultados falsos. Elas podem dar resultados falsos. Por exemplo, eu tenho três pessoas. Vamos lá. Eu tenho duas pessoas aqui nessa sala. Tenho 2 pedaços de frango. Aí o cidadão, a Marcela, que está com fome, ela come os 2 pedaços de frango. Qual é a média? Aí tu fala, eu tenho 2 pessoas, 2 pedaços de frango. Em média, cada pessoa comeu um pedaço de frango. Concorda comigo? Tem sentido essa frase? Pelo menos para o cara que não comeu nada, não, ele não vai concordar. Tá entendendo aqui? Porque a média ela trabalha com a população de modo muito homogêneo. E se tiver grandes variações dentro dessa população, como é que a gente pode calcular as medidas dentro dela, as médias, as medianas relativas? Por exemplo, nessa tabela que eu coloquei aqui, nós temos uma turma A, uma turma B e uma turma C. As idades são mais ou menos as mesmas, né, que a gente está colocando, são o quê? 15 anos, 16 e 17 anos. 15 anos, 3 pessoas, aqui 15 pessoas, 16 anos e aqui 3 pessoas. Para aqui, para o nosso amigo, o que, que acontece? Nós temos aqui 16, de 14 até 18 anos. Aqui eu tenho só uma pessoa de 16 anos e assim sucessivamente, vai mudando para elas. Para essa turma maior, o que está acontecendo? Tem uma dispersão de idade muito grande. É difícil fazer uma tabela de frequência baseada para elas. Muito difícil mesmo. Porque há uma dispersão muito grande da quantidade de pessoas relativas às idades. Para fazer um detalhe aqui, eu quero mostrar para vocês. Por exemplo, vamos fazer aqui, turma A. Nessa turma A, eu acho que eu não preciso nem explicar que a moda e tanto a média, eu acho que vai ser 16 anos aproximadamente, na é verdade? Por exemplo, nessa turma A, podemos calcular essa média, vai ser igual a quanto? 15 multiplicado por 3, mais 16 multiplicado por 15. Desculpa, deixa eu fazer aqui embaixo, tá? A média dessa turma vai ser igual a quanto? 15 multiplicado por 3, mais 16 multiplicado por 15, mais 17 multiplicado por 3. Tudo isso dividido pelo total de pessoas, são 21 pessoas, na verdade? Então, essa média da idade do nosso amigo aqui vai ser 15 vezes 3, mais 16 vezes 15, mais 17 vezes 3, tudo isso dividido por 21. Olha, deu certinho, olha. Deu 16 anos. Não vamos entrar nesse jogo aqui. Pessoal, a média é 16 anos. Mas quando a gente faz essa tabela aqui, vamos fazer uma tabela de idade, pelo que nós chamamos de desvio, tá bom? A idade é o quê? 15, 16 e 17 anos. Para a gente calcular o desvio, meus queridos amigos, o desvio que nós falamos é sempre o que nós chamamos a variância. Nós temos que calcular a variância, sempre é o quadrado do desvio, tá? Então, vamos lá, como é que a gente calcula o desvio? 15, a média é quanto? 16, o desvio é quanto? Menos 1. Menos 1 ao quadrado é igual a 1. Aqui é 16 menos a média, que vai dar quanto? 16, que é 0. 0 ao quadrado é 0. E, finalmente, aqui 17 menos a média. Isso aqui vai dar 1. 1 ao quadrado é igual a 1. Então, nós temos o número de estudantes aqui, o número de pessoas que nós estamos trabalhando. São quantos? 3, 15 e 3.
Para a gente calcular o que nós chamamos da... Isso aqui é desvio. Para a gente calcular a variância disso daqui, a gente vai calcular a média aritmética desses desvios, tá bom? Então vai ficar quanto? Vai ficar 3 multiplicado por 1, mais 15 multiplicado por 0, mais 3 multiplicado por 1. Tudo isso dividido por 21 pessoas, né? Então essa variância vai ser igual a quanto? Isso aqui é 6 sobre 21. Isso aqui vai ser igual a 0,29. Então, de novo, recapitulando. Calculamos a média, depois calculamos o desvio. O desvio, que nós chamamos, é sempre o quadrado dessa diferença. Ficou claro? Então, achamos aqui. A variância é média aritmética dos desvios, que é 0,29. E, finalmente, eu vou calcular o desvio padrão. O desvio padrão aqui é sempre a raiz da variância. E essa raiz da variância aqui é a raiz de 0,29, que é igual a 0,54. Beleza aqui? Para que serve esse valor? A variância, ela percebe que quando você tem um conjunto muito grande de dados, quanto maior esse valor da variância, menos confiável é o que nós chamamos de resultado da nossa análise de dados. Por exemplo, nós podemos dizer que essa variância é como se fosse que nós temos uma média de 16 anos, e essa média de 16 anos ela pode variar 0,54 para cima ou 0,54 para baixo. É um valor pequeno? Depende muito do que você está analisando, mas vamos dizer que é uma variância pequena nesse caso, tá bom? Se eu pegar, eu vou fazer dessa vez mais específico, já com tabelas montadas para a gente ganhar tempo, eu vou fazer agora com as tabelas da turma B e da turma C, tá bom? Observem, por favor. Muito bem. Observem aqui da turma B. A turma B, ela tem uma média de quanto que nós achamos? Também de 16 anos, tá bom? Quanto que foi o desvio? Menos 2, desvio ao quadrado é 4, número de estudantes. E assim fez o cálculo sucessivamente. Não esqueça que a média aqui da turma B também é o quê? 16 anos. E o desvio deu quanto aqui? Menos 1 ao quadrado é 1, aqui é 0, deu 0 ao quadrado é 1. A diferença é 1, sempre é a idade menos a média, sempre é desse jeito, que deu 1 ao quadrado, que é 1, e o número de pessoas. Aí você vai calcular a variância. O que é a variância? A variância é a média aritmética dos desvios, e calculou 1,81 e fez a raiz, que deu quanto? 1,35. Está vendo como o desvio deu altíssimo aqui? Qual é a média dessa tabela? 16 anos. Mas qual é o desvio? 1,35 pontos. Para mais ou para menos? Confiável essa tabela? Entendeu? De acordo com o que tu pensa, por exemplo, essa primeira tabela que nós fizemos aqui, o desvio padrão deu quanto? 0,54. Então, há uma chance muito maior do que aquela média representar um valor verdadeiro, porque a variância, o desvio padrão foi pequeno. Quando você analisa essa outra tabela aqui, a média é quanto? 16 anos, mas tem um desvio muito grande, de 1,81 para cima ou 1,81 para baixo. Nessa outra tabela, quanto que vai dar? Mesma coisa, quanto que foi a média? A média também foi de quanto? 16 anos, a média aritmética. E você faz o desvio padrão. 14, aqui, olha. 14 menos 16, deu menos 2. Menos 2 ao quadrado é 4. 15 menos 16, deu menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1. 16 menos 16, 0. 17 menos 16, 18 menos 16, 19 menos 16 e 20 menos 16. Quando você calcula a média da variância, você percebe que deu quanto? 4,95 e o desvio padrão deu quanto? 2,2. Putz, grila, mais alto ainda. Então, qual é a média dessa tabela? A média dessa tabela, segundo meus cálculos matemáticos, é 16 anos. Mas pode ter uma variação dentro dessa tabela de 2,22 pontos. 2,22 pontos. Para mais ou para menos.
Ou seja, de todas as tabelas, quem é a mais confiável, que representa mais a realidade? É que tem menor desvio padrão. É isso que serve os dados estatísticos, vocês estão entendendo? Os dados estatísticos, quando você analisa, você não pode tirar a média, assim, a média, porque quando a gente tira a média de um determinado valor, dá a tendência assim, a maior parte dos valores vai ser aquele. Mas o desvio padrão te informa, tudo bem, pode ser aquele, a média aritmética é o valor que vai se repetir. Mas pode ter grandes variações dentro da tabela que você está analisando. E quanto maior a variação dentro desse intervalo que está sendo considerado, menos confiável a tua análise. Você entendeu? Então, quando você faz análise estatística, e é por isso que é importante fazer análise estatística, você tem que estabelecer muito bem quem é o teu grupo de estudo. Porque se você misturar assim diretamente, pode dar problemas gravíssimos. Uma palavra de cautela com respeito a isso daqui, para contextualizar para o Enem. É por isso que nas pesquisas eleitorais, você tem que fazer o que nós chamamos de pesquisa mais homogênea possível, baseado nos dados do IBGE, da quantidade, porcentagem de pessoas, de classe econômica, área que vive, idade. Porque, por exemplo, se você fazer uma pesquisa só pela internet, fazer uma pesquisa só na tua escola, fazer uma pesquisa só no teu bairro, e dizer que aquilo representa a sociedade, não tem um pingo de sentido, por causa das questões dos desvios padrões. Você está entendendo? Então, quando tu faz uma pesquisa, uma enquete na internet, ela vai dar com um valor completamente diferente se for feito lá no teu bairro, e vai dar um valor completamente diferente se for feito segundo os métodos estatísticos corretos para toda uma cidade. Então, o local que você vive, o grupo social que você vive, não é uma amostra confiável da realidade de um grupo total. É isso que esses cálculos de desvio padrão ensinam. Ficou claro o que eu escrevi? Que eu falei? Beleza. Senhores, vamos fazer alguns exercícios. Um último exercício para fixar e aprender isso daqui? Vamos lá, agora. A tabela abaixo mostra as notas dos estudantes de uma classe de ensino médio em uma determinada disciplina. Em primeiro lugar, vamos calcular a média aritmética desses dados, o desvio padrão e, aliás, a variância do desvio padrão. Tá bom, bem fácil. Vamos lá. Em primeiro lugar, aqui temos que calcular esses pontos médios para poder fazer. Lembra que quando a gente calculava a média aritmética, a gente tem a frequência, mas só que o valor está dentro de um intervalo de classe, não é verdade? Quando a gente tem esse intervalo de classe aqui, a primeira coisa que a gente tem que calcular para facilitar é o chamado ponto médio, tá bom? O ponto médio, como eu já expliquei na primeira parte da nossa aula, é simplesmente a média aritmética desses pontos. 0 mais 2, 2 dividido por 2 vai dar 1. 2 mais 4, 6 dividido por 2 vai dar 3. 4 mais 6, 10 dividido por 2 é 5. 6 mais 8. Quanto que é 6 mais 8? 14 dividido por 2 é igual a quanto? 7. E 8 mais 10, 18 dividido por 2 é 9. Então, esses são os pontos médios que nós temos que trabalhar. Então, a média aritmética vai ser o quê? O número de pessoas multiplicado por esse ponto médio e vai fazendo, tá bom? 9 vezes 3, mais 16 vezes 5, mais 8 vezes 7, mais 4 vezes 9, dividido pelo total, que são 40 pessoas. Essa média aritmética vai ser igual a quanto? 202 dividido por 40. Só um minuto, por favor. Aqui, ó. Já. Isso aqui é 202 dividido por 40. Isso aqui vai dar aproximadamente, olha a média, deu 5. Muito bom. Muito bem. Letra B. Ele quer que calcule a variância. O que é a variância? A variância é a média dos desvios padrões. Poxa vida, não deixei espaço aqui. Eu vou calcular os desvios padrões aqui, tá bom? Não esqueça que a média... Quanto que deu? Deu 5, né? Então vamos fazer o cálculo, tá? O desvio é sempre ao quadrado, tá bom? Olha só como é que vai ficar. 1 menos 5.
menos 4. Menos 4 quadrado, 16, tá bom? 3 menos 5, menos 2. Menos 2 ao quadrado é 4. 5 menos 5 é 0. 0 ao quadrado é 0. 7 menos 5 é 2. Dividido por 2 ao quadrado é 4. E 9 menos 5. 9 menos 5 é 4. 4 quadrado é 16. Alguma dúvida aqui no que eu fiz? Entendido? A média é 5 das notas, tá bom? Que ele está falando aqui. Beleza. O que é a variância? Letra B. A variância é média aritmética dos desvios padrões. Vai ser igual a quanto? Cadê? Frequência, né? 3 multiplicado por 16 mais 9 multiplicado por 4 mais 16 multiplicado por 0 mais 8 multiplicado por 4 mais 4 multiplicado por 16. Tudo isso dividido pelo total, que é 40. Essa variância vai ser igual a quanto? 180 dividido por 40. Esse aqui vai ser igual a 4,5. Acabou. E, finalmente, letra C, quem é o desvio padrão? Desvio padrão é a raiz da variância, que é raiz de 4,5. Isso aqui vai ser igual a 2,1. Bem razoável, não é verdade? E é isso, pessoal. Na nossa apostila, o pessoal que faz parte dos nossos grupos de estudo, tem a aula completa sobre esse assunto para a gente ver, tá bom? Então, vamos estudar, vamos analisar e bons estudos.